Capítulo 2. Eis o que diz a Enciclopédia Galáctica a respeito do álcool. É um líquido volátil e incolor formado pela fermentação dos açúcares. Acrescenta ainda que o álcool tem o efeito de inebriar certas formas de vidas baseadas em carbono. O Guia do Mochileiro das Galáxias também menciona o álcool. Diz que o melhor drink que existe é a dinamite pangalática. Afirma que o efeito de beber uma dinamite pangalática é como ter seu cérebro esmagado por uma fatia de limão colocada em volta de uma grande barra de ouro. O Guia do Mochileiro também lhe dirá quais os planetas em que se preparam as melhores dinamites pangaláticas, quanto irá custar uma dose e quais as ONGs existentes para ajudar você a se recuperar posteriormente. O Guia do Mochileiro ensina até mesmo como preparar a bebida por conta própria. Eis o que diz o livro. Pegue uma garrafa de aguardente Junks, misture-a com uma dose de água dos mares de Santragino V. Ah, essa água dos mares de Santragino. Ah, os peixes de Santragino. Deixe que 3 cubos de Mega Gin arturiano sejam dissolvidos na mistura. Se não foi congelado da maneira correta, perde-se a benzina. Deixe que 4 litros de gás dos pântanos de falha borbulhem através da mistura em memória de todos aqueles mochileiros bem-aventurados que morreram de prazer nos pântanos de falha. Faça flutuar, no verso de uma colher de prata, uma dose de extrato de hipermenta qualactina, plena da fragrância inebriante das sombrias zonas colactinas, sutil, doce e mística. Acrescente um dente de tigre solar algoliano. Veja-o dissolver-se, espalhando os fogos dos sóis algolianos no âmago do drink. Jogue uma pitadinha de zanfor. Acrescente uma azeitona. Agora é só beber, mas com muito cuidado. O Guia do Mochileiro das Galáxias vende bem mais que a Enciclopédia Galáctica. 6 chopes duplos, disse Ford Prefect ao barman do Horse and Groom. E depressa, porque o fim do mundo está próximo. O barman do Horse and Groom não merecia ser tratado desse jeito. Era um senhor de respeito. Ajeitou os óculos e encarou Ford Prefect. Ford ignorou-o e virou-se para a janela, de modo que o barman encarou Arthur, que deu de ombros, como quem também não entendeu e não disse nada. Então o barman disse: Ah, é? Um belo dia para o mundo acabar. E começou a tirar os chopes. Tentou outra vez. Então, o senhor vai assistir o jogo à tarde? Ford virou-se para ele. Não, não tem sentido, disse, e virou-se para a janela novamente. Quer dizer que o senhor acha que nem adianta? Insistiu o barman. O Arsenal não tem a menor chance? Não, não, disse Ford. É só que o mundo vai acabar. Ah, é mesmo, o senhor já disse, respondeu o barman, olhando agora para Arthur por cima dos óculos. Seria uma boa saída para o Arsenal, escapar da derrota por causa do fim do mundo. Ford olhou de novo para o velho, realmente surpreso. Ah, na verdade não, disse franzindo a testa. O barman respirou fundo. Ah, então, 6 chopes. Arthur sorriu para ele, sem graça, e deu de ombros outra vez. Virou-se para trás e dirigiu um sorriso sem graça ao resto do bar, caso alguém mais tivesse ouvido a conversa. Ninguém tinha ouvido nada, e ninguém entendeu porque Arthur estava sorrindo para eles daquele jeito. Um homem sentado ao lado de Ford no balcão olhou para os dois, depois para os 6 chopes. Fez um rápido cálculo de cabeça, chegando ao resultado que lhe agradou, e sorriu de forma boba e esperançosa para eles. Nem pensar, disse Ford, são nossos. Dirigiu ao homem um olhar que faria um tigre solar algoliano continuar a fazer o que estivesse fazendo. Ford jogou uma nota de 5 libras no balcão, dizendo: Pode ficar com um troco. O que? 5 libras? Muito obrigado, meu senhor. Você tem 10 minutos para gastar isso. O barman decidiu que era melhor ir fazer outra coisa. Ford, disse Arthur, você pode, por favor, me explicar que história é essa? Beba, disse Ford. Ainda faltam 3 chopes. Quer que eu beba 3 canecos de chopp na hora do almoço? O homem do lado do Ford sorriu e concordou com a cabeça, satisfeito. Ford ignorou-o e disse: O tempo é uma ilusão. A hora do almoço é uma ilusão maior ainda. Muito profundo, disse Arthur. Essa você devia mandar para as seleções. Eles têm uma página pra gente como você. Beba. Por que 3 canecos de chopp de repente? É um relaxante muscular, você vai precisar. Relaxante muscular? Relaxante muscular. Arthur olhou para dentro do caneco. Será que eu fiz alguma coisa de errado hoje? Disse ele. Ou será que o mundo sempre foi assim? Só que eu estava encucado demais para perceber. Está bem, disse Ford. Vou tentar explicar. Há quanto tempo a gente se conhece? Há quanto tempo? Arthur pensou um pouco. Deixa eu ver, uns 5 anos, talvez 6. A maior parte desse tempo pareceu fazer algum sentido na época. Está bem, disse Ford. Qual seria a sua reação
se eu lhe dissesse que não sou de Guildford e sim de um pequeno planeta perto de Betelgeuse? Arthur deu de ombros com indiferença. Sei lá, disse, bebendo um gole. Por quê? Você acha que é capaz de dizer uma coisa dessas? Ford desistiu. Realmente não valia a pena se preocupar com aquilo. Naquele momento, com o fim do mundo tão próximo e tudo mais. Limitou-se a dizer: beba. E acrescentou como quem dá uma informação como outra qualquer. O fim do mundo está próximo. Arthur sorriu sem graça para o resto do bar outra vez. O resto do bar fez cara feia para ele. O homem lhe fez sinal para que parasse de sorrir para eles e cuidasse de sua própria vida. Hoje deve ser quinta-feira, pensou Arthur, debruçando-se sobre o chope. Nunca consegui entender qual é das quintas-feiras. Capítulo 3. Nessa quinta-feira em particular, alguma coisa deslocava-se silenciosamente através da ionosfera, muitos quilômetros acima da superfície do planeta. Aliás, muitas algumas coisas. Dezenas de coisas, achatadas, grandes e amarelas, cada uma do tamanho de um quarteirão de prédios, silenciosas como pássaros. Voavam serenas, banhando-se nos raios eletromagnéticos emitidos pela estrela Sol, sem pressa, agrupando-se, preparando-se. O planeta lá embaixo ignorava sua presença quase completamente, o que era justamente o que elas queriam. Aquelas coisas amarelas passaram por Gunhilly despercebidas, sobrevoaram Cabo Canaveral sem que os radares acusassem nada. Woomera e Jodelbank ignoraram sua passagem. Uma pena, já que era exatamente esse tipo de coisa que estavam procurando havia muitos anos. A única coisa que acusou sua presença foi um aparelhinho preto chamado Sensormático Subeta, que ficou piscando discretamente na escuridão da mochila de couro que Ford Prefect sempre levava consigo. O conteúdo da mochila de Ford era bastante interessante. Se algum físico terráqueo olhasse dentro dela, seus olhos saltariam para fora das órbitas. Era para esconder essas coisas que Ford sempre jogava por cima de tudo na mochila um ou dois roteiros amassados de peças de teatro, dizendo que estava estudando um papel para uma peça. Além do sensomático subeta e dois roteiros, Ford levava um polegar eletrônico, um bastão curto e grosso, preto, liso e fosco, com interruptores e ponteiros numa das extremidades, e um aparelho que parecia uma calculadora eletrônica das grandes. Este último possuía cerca de 100 pequenos botões planos e uma tela quadrada de 10 centímetros, na qual podia ser exibida instantaneamente qualquer uma dentre 1 milhão de páginas. Parecia um aparelho absurdamente complicado, e esse era um dos motivos pelos quais a capa plástica do dispositivo trazia a frase "Não entre em pânico", em letras grandes e amigáveis. O outro motivo era o fato de que esse aparelho era na verdade o mais extraordinário livro jamais publicado pelas grandes editoras da Ursa Menor, o Guia do Mochileiro das Galáxias. O livro era publicado sob a forma de um microcomponente eletrônico submeson, porque, se fosse impresso de forma convencional, o mochileiro interestelar iria precisar de diversos prédios desconfortavelmente grandes para acomodar sua biblioteca. No fundo da mochila de Ford Prefect havia algumas esferográficas, um bloco de anotações e uma toalha de banho grande, comprada na Marks Spencer. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla, pode deitar-se sobre ela, nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cafrafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada, as águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo, enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se das emanações tóxicas, ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Trau, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, você pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando o estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que o mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também tem escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o estrito terá prazer
e emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros, que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o espírito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima, e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Daí a expressão que entrou na gíria dos mochileiros, exemplificada na seguinte frase: Vem cá, cê sancha esse cara do pau, o Ford Prefect? Tá aí um mingo que sabe onde guarda a toalha. Sancha, conhecer, estar ciente de, encontrar, ter relações sexuais com, do pau. Cara muito incrível, mingo. Cara realmente muito incrível. Bem enroladinho na toalha, dentro da mochila de Ford Prefect, o sensor mático Subeta começou a piscar mais depressa, quilômetros acima da superfície do planeta. As enormes algumas coisas amarelas começaram a se espalhar. No observatório de Jodelbank, alguém resolveu que era hora de tomar um chá. Você tem uma toalha aí? Perguntou Ford a Arthur de repente. Arthur, lutando com seu terceiro caneco de chope, olhou ao redor. Uma toalha? Bem, não. Por que era pra eu ter? Arthur havia desistido de sentir-se surpreso. Pelo visto, não adiantava nada. Ford deu um muxoxo irritado. Beba, insistiu. Naquele momento, o ruído surdo de alguma coisa se espatifando vindo da rua misturou-se ao murmúrio de vozes dentro do bar, à música da jukebox e aos soluços do homem ao lado de Ford, para quem ele acabara pagando um uísque. Arthur engasgou-se com a cerveja e pôs-se de pé num salto. Que foi isso? Gritou. Não se preocupe, disse Ford. Eles ainda não começaram. Ainda bem, disse Arthur relaxando. Deve ser só a sua casa sendo demolida, disse Ford, virando seu último chope. O quê? Berrou Arthur, de repente. Quebrou-se o encantamento que Ford lançara sobre ele. Arthur olhou ao redor, desesperado, e correu até a janela. Meu Deus, é isto mesmo? Estão derrubando a minha casa. Que diabos eu estou fazendo aqui nesse bar, Ford? A essa altura do campeonato, não tem muita importância, disse Ford. Deixe que eles se divirtam. Isso lá é diversão? Gritou Arthur. Diversão? Ele olhou de novo pela janela e constatou que ambos estavam falando sobre a mesma coisa. Diversão cacete! Berrou Arthur, e saiu correndo do bar furioso, brandindo uma caneca de chope quase vazia. Naquele dia, Arthur definitivamente não fez amigos no bar. Parem, seus vândalos, destruidores de lares! Gritava Arthur. Seus visigodos malucos, parem com isso! Ford teria de ir atrás dele. Virou-se depressa para o barman e pediu-lhe 4 pacotes de amendoins. Tome aí, disse o barman, colocando os pacotes no balcão. São 28 pence, por favor. Ford foi generoso, deu ao homem mais uma nota de 5 libras e disse que ficasse com o troco. O barman olhou para a nota e depois para Ford. De repente, estremeceu. Teve momentaneamente uma sensação que não compreendeu, que nenhum terráqueo jamais experimentara antes. Em momentos de grande tensão, todas as formas de vida existentes emitem um pequeno sinal subliminar. Esse sinal simplesmente comunica uma noção exata e quase patética do quanto a criatura em questão está longe do seu local de nascimento. Na Terra, nunca se pode estar a mais de 26 mil quilômetros do local de nascimento, uma distância não muito grande. E, portanto, esses sinais são demasiadamente fracos para serem percebidos. Ford Prefect estava naquele momento sob grande tensão e nascera a 600 anos-luz dali, perto de Betelgeuse. O barman ficara desnorteado por um momento, atingido pela sensação chocante e incompreensível de distância. Ele não sabia o que significava aquilo, mas olhou para Ford Prefect com mais respeito, quase com reverência. O senhor está falando sério? Perguntou ele, sussurrando baixinho. O que teve o efeito de fazer com que todos se calassem no bar? O senhor acha que o mundo vai mesmo acabar? Vai, disse Ford. Mas hoje? Ford já havia se recuperado. Sentia-se mais irreverente do que nunca. É, disse alegre. Daqui a menos de 2 minutos, na minha opinião. O barman não conseguia acreditar na conversa que estava tendo, mas também não conseguia acreditar na sensação que acabara de experimentar. Podemos fazer algo a respeito? Não, nada, respondeu Ford, enfiando os amendoins no bolso. Alguém de repente soltou uma gargalhada no bar silencioso, rindo da burrice de todos. O homem ao lado de Ford já estava meio alto. Com esforço, focalizou os olhos em Ford. Eu pensava, disse ele, que quando o mundo acabasse, todo mundo tinha que deitar no chão ou enfiar a cabeça num saco de papel, ou coisa parecida. Se você quiser, pode, disse Ford. Foi o que disseram pra gente no exército, disse o homem. E seus olhos começaram sua longa jornada de volta para o copo de uísque. Isso vai ajudar? Perguntou o barman. Não, disse Ford, com um sorriso simpático. Com licença, tenho que ir embora. Deu adeus e saiu. O bar ainda permaneceu em silêncio por um instante.
E depois, o homem da gargalhosa estrepitosa atacou de novo, deixando todos sem graça. A garota que ele arrastara até o bar meia hora antes já o detestava cordialmente a essa altura, e provavelmente ficaria muito satisfeita se soubesse que, dentro de uns 90 segundos, ele iria evaporar em um sopro de hidrogênio, ozônio e monóxido de carbono. Porém, quando chegasse a hora, ela também estaria ocupada demais evaporando para se preocupar com isso. O barman pigarreou, quando se deu conta estava dizendo o seguinte: últimos pedidos, por favor. As enormes máquinas amarelas começaram a descer e a acelerar. Ford sabia que elas estavam vindo. Não era assim que ele queria voltar para o seu planeta. Correndo pela Alameda, Arthur já estava quase chegando em casa. Não percebeu como havia esfriado de repente. Não percebeu o vento, não percebeu a chuva torrencial e irracional e começar a cair subitamente. Só viu os tratores passando por cima dos destroços do que fora sua casa. Seus bárbaros! Gritou. Vou processar o conselho municipal e arrancar deles até o último centavo. Vocês vão ser enforcados, arrastados e esquartejados, e chicoteados, e cozidos em óleo fervente, até vocês aguentarem mais. Ford ainda estava correndo atrás dele, muito depressa, muito depressa. E depois, tudo de novo, gritou Arthur. E quando terminar, vou pegar todos os pedacinhos e pisar em cima deles. Arthur não percebeu que os homens estavam correndo dos tratores e também não percebeu que o Sr. Prosser olhava para o céu desesperado. O que o Sr. Prosser havia percebido era que as coisas amarelas enormes estavam atravessando as nuvens ruidosamente. Coisas amarelas impossivelmente grandes. E vou continuar pulando neles, gritou Arthur, ainda correndo, até eu ficar cheio de bolhas ou até eu pensar em uma coisa ainda mais desagradável para fazer. Aí, Arthur tropeçou e caiu para frente. Rolou e terminou deitado de costas no chão. Finalmente percebeu que estava acontecendo alguma coisa. Apontou para o céu. Que diabo é isso? Gritou. Fosse o que fosse, a coisa atravessou o céu com toda a sua monstruosidade amarela, rasgou o céu com um estrondo estonteante e sumiu na distância, deixando atrás de si um vácuo que se fechou com um bang, alto o suficiente para empurrar os ouvidos para dentro do cérebro. Outra coisa amarela veio em seguida e fez exatamente a mesma coisa, só que ainda mais alto. É difícil dizer exatamente o que as pessoas na superfície do planeta estavam fazendo agora, porque na verdade elas próprias não sabiam direito o que estavam fazendo. Nada fazia sentido. Correr para dentro de casa, correr para fora de casa, gritar surdamente no meio da barulheira. Por todo mundo, as ruas das cidades explodiam de gente. Carros se enfiavam uns aos outros quando o barulho desabava sobre eles e depois se afastava. Como um gigantesco maremoto sobre serras e vales, desertos e oceanos, fazendo achatar tudo aquilo que atingia. Apenas um homem permanecia parado, olhando para o céu com uma tristeza imensa nos olhos e protetores de borracha nos ouvidos. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E já o sabia desde que seu sensor mágico subeta começara a piscar no meio da noite ao lado do seu travesseiro, fazendo-o acordar assustado. Era por isso que ele vinha esperando esses anos todos. Mas quando decifrou os sinais, sozinho em seu pequeno quarto escuro, sentiu um frio no coração. De todas as raças existentes na galáxia que podiam fazer uma visitinha ao planeta Terra, por que tinham que ser justamente os Vogons? Fosse como fosse, ele sabia o que tinha de fazer. Quando a nave Vogon sobrevoou o lugar onde ele estava, Ford abriu sua mochila, jogou fora um exemplar de José e a extraordinária túnica de sonhos Technicolor e um exemplar de Godspell. Ele não ia precisar daquilo no lugar para onde ia. Tudo estava pronto, tudo estava preparado. Ele sabia onde estava sua toalha. Um silêncio súbito tomou conta da terra, talvez pior ainda que o barulho. Por algum tempo, não aconteceu nada. As grandes espaçonaves pairavam imóveis no céu, sobre todas as nações da terra. Pairavam imóveis, imensas, pesadas, completamente paradas no céu, uma blasfêmia contra a natureza. Muitas pessoas entraram em estado de choque quando suas mentes tentaram entender o que estava ocorrendo. As naves pairavam imóveis no céu, da mesma forma como os tijolos não o fazem. E continuava não acontecendo nada. Então, ouviu-se um leve assobio. Um súbito assobio espaçoso de fundo sonoro, ao ar livre. Todos os aparelhos de som do mundo, todos os rádios, todas as televisões, todos os gravadores, todos os alto-falantes de agudos, graves ou frequências médias, em todo o mundo, silenciosamente se ligaram. Todas as latinhas, todas as latas de lixo, todas as janelas, todos os carros, todas as taças de vinho, todas as chapas de metal enferrujado, tudo foi ativado, funcionando como uma caixa de ressonância acusticamente perfeita. Antes de ser destruída, a Terra assistiria a uma demonstração de perfeição absoluta em matéria de reprodução sonora. O maior sistema de som jamais construído, mas não se ouviu um concerto, nem uma música, nem uma fanfarra, e sim uma simples mensagem. Povo da Terra, atenção por favor, disse uma voz, e foi maravilhoso. Som quadrafônico perfeito com níveis de distorção tão baixos que o mais corajoso dos homens não conseguiria conter uma lágrima. Aqui fala
Prostenik Vogon Geltz, do Conselho de Planejamento do Hiperespaço Galáctico, prosseguiu a voz. Como todos vocês certamente já sabem, os planos para o desenvolvimento das regiões periféricas da galáxia exigem a construção de uma via expressa hiperespacial que passa pelo seu sistema estelar, e infelizmente o seu planeta é um dos que terão de ser demolidos. O processo levará pouco menos de 2 minutos terrestres. Obrigado. O sistema de som voltou ao silêncio. Um terror cego se apoderou de toda a população da Terra. O terror transmitia-se lentamente através das multidões, como se fossem limalhas de ferro sobre uma chapa de madeira, e houvesse um imã deslocando-se embaixo da madeira. Instaurou-se novamente o pânico, uma vontade desesperada de fugir, só que não havia para onde. Observando o que estava acontecendo, os Vogons ligaram o sistema de som outra vez, disse a voz. Essa surpresa é injustificável. Todos os planos do projeto, bem como a ordem de demolição, estão em exposição no seu departamento local de planejamento, em Alpha do Centauro, há 50 dos seus anos terrestres. E, portanto, todos vocês tiveram muito tempo para apresentar qualquer reclamação formal. E agora é tarde demais para criar caso. O sistema de som foi desligado novamente e seu eco foi morrendo por todo o planeta. As naves imensas começaram a se virar lentamente no céu, com facilidade. Na parte de baixo de cada nave abriu-se uma escotilha, um quadrado negro vazio. A esta altura, alguém tinha conseguido ligar um transmissor de rádio, localizar uma frequência e enviar uma mensagem às naves Vogons, falando em nome do planeta. Ninguém jamais ouviu o que foi dito, apenas a resposta. O imenso sistema de som voltou a transmitir. A voz estava irritada. Como assim nunca estiver em Alpha do Centauro? Ora, bolas, humanidade. Fica só a 4 anos de luz aqui. Desculpem, mas se vocês não se dão ao trabalho de se interessar pelas questões locais, o problema é de vocês. Após uma pausa, disse: energizar os raios demolidores. Das escotilhas saíram fachos de luz. Diabo de planeta apático, disse a voz. Não dá nem pra ter pena. E o sistema de som foi desligado. Houve um silêncio terrível. Houve um ruído terrível. Houve um silêncio terrível. A frota de construção Vogon desapareceu no negro espaço estrelado.